Boa tarde, estamos continuando o nosso projeto de MesaCast como finalização do nosso conteúdo sobre multissemiótica e a importância da linguagem para a crítica social, o poder que a linguagem tem, né, de transformar e de trazer reflexão de problemas que são urgentes que a gente comenta, debata e reflita sobre eles. O tema escolhido aqui por Pedro, Levi, Brenda, Isabelle foi... Vamos lá, qual é o tema de vocês? Bom, boa tarde. A gente escolheu o tema violência, né, contra a mulher, principalmente nesse mês de março que passou. E a gente vai retratar um pouco sobre essa realidade. Ok, gente. E aí, qual foi a obra que vocês escolheram que retrata a questão da violência e que utiliza vários recursos de linguagens para trazer essa reflexão, para impactar as pessoas? Me digam aí. Bom, a obra que a gente trouxe hoje é Assim que Acaba. Tanto como a gente vai retratar tanto quanto o livro, tanto quanto o filme. Certo. Para a gente começar, preciso que vocês façam um breve resumo do que se trata a história e quem são os personagens principais que estão envolvidos. Certo. O livro da Colleen Hoover, os personagens são Lily. Sim. E Riley. Tem o Atlas também, ele vai entrar no final. Bom, Lily, ela é uma menina, uma mulher, né, no caso, que ela passa por um relacionamento abusivo. Porém, ela distorcia muito na mente dela. Ela achava que aquilo tudo era normal, que era a forma dele demonstrar carinho. Porém, nunca que violência é carinho. Sim. E meio que tem uma diferença muito grande, tanto no livro quanto no filme. Vou falar um pouquinho dessa diferença. Bom, no livro, a gente tá na mente da personagem, certo? Sim. A gente consegue ver o que ela pensa. Uhum. Tudo, tudo, tudo. É muito detalhado. A verdade é muito mais na cara, sabe? Sim. E no filme, a gente tá vendo em terceira pessoa. Estamos vendo as imagens, tanto quanto música, como... Quando a gente vai ver o filme sem ler o livro, as pessoas que foram ver o filme sem ter nenhuma noção do livro, acharam que tudo aquilo que estava acontecendo com ela era normal. Que não era violência da parte dele. Uhum. Que era tipo... ele tá Conflito. fazendo... Isso, Conflito de diferenças, isso, né? De exatamente. personalidade. Mas a gente que foi ver o filme lendo o livro, que já leu o livro no caso, a gente viu que é a diferença enorme. E quais os tipos de violência que são mais retratados assim em relação à mulher no livro? Quer falar? Certo. Bom, psicológica, física e verbal. Tá. Tem alguma cena que é mais impactante, por exemplo, de violência psicológica? Ou de cada uma vocês conseguem exemplificar? Tem. Bom, a Lily, ela teve um relacionamento com um cara no início. Só que eles se separaram. E aí ela fez uma tatuagem pra ele quando ela era adolescente. Era um coração aqui, na clavícula. E quando ela conheceu o Riley, eu não sei como é que fala o nome dele, mas Riley. Quando ela conheceu ele, ela disse que essa tatuagem não era nada, até porque não era importante. Ela estava no relacionamento com ele, para que ele ia ter ciúme do relacionamento passado. Sim. Foi aí que quando ele descobriu que essa tatuagem era pro antigo namorado dela, ele ficou maluco, ele mordeu ela. Então, já existia antes uma violência psicológica antes de chegar à mordida, que é a violência física. E essa mordida para ela foi o fim. Aí, ali ela percebeu que o relacionamento que ela estava não era um relacionamento digno. Mas demora muito para ela chegar nessa percepção? Demora. Quando ela vai chegar nisso, ela já tem passado por várias coisas, como ele empurrou ela da escada, bateu nela. Mas, tipo, no filme, a gente parece que, tipo, ele fez aquilo sem querer. Mas no livro, a gente sabe que ele fez aquilo por querer. Então, é uma diferença muito gritante, sabe? Porque, por aí a gente vê a importância de conversar sobre o tema. Sim. E de ter uma análise mais profunda, né? Porque se a gente for com um pensamento romântico, não vai perceber esses detalhes de violência, né? Como as mulheres não percebem no dia a dia. Exatamente. Então, para vocês, o amor justifica tudo? Não. Não. Nunca foi amor. No caso dela? No caso dela nunca foi amor. Mesmo que ela tentasse falar, não, isso é amor, mas nunca foi amor. Isso não é amor. Agora, trazendo para, né, nossa
na nossa aula, né? O que a gente aprendeu sobre os recursos. No audiovisual, o que é que demonstra, o que faz com que o espectador se aproxime da história, se sinta impactado por ela, de recursos semióticos que são utilizados? Bom, eu acho que o que mais aproxima a gente dessa obra é pelo fato dela ter sofrido tanto, né? E esse sofrimento é demonstrado em quê nas cenas? É demonstrado pela expressão dela. Sim. Porém, ela sempre perdoa ele. Ela fala, não, tá tudo bem, isso é normal. Mas a gente já sabia que não era normal. Assim, né? Depois, a gente que leu o livro. Sim. Mas aí, o que mais prende a gente é que ela conseguiu se soltar desse relacionamento tóxico. Ela conseguiu dar um fim nisso. Por mais que no final ela tenha uma filha com ele, ela consegue alguém, essa pessoa que ela namorou desde o início, se chama Atlas, ela consegue alguém que ame ela de verdade. E ela tá num relacionamento bom. Ela tá vendo a diferença sabe, de ser amada e ser totalmente violentada por esse homem. E agora, né, no mundo desse livro, agora ela tá feliz com ele. Tanto que tem até o segundo volume, que é falando da história dela com o Atlas. E a gente mostra a diferença. Entendeu? E qual a importância desse tipo de obra para o nosso dia a dia? Bom, a importância é que, infelizmente, muitas mulheres passam por isso, né? Eu acho muito importante esse livro, acho que todos devem pensar assim, porque, infelizmente, muitas mulheres não conseguem se desprender desse relacionamento. Não conseguem, tipo, não, poxa, eu tô com ele há tanto tempo, o que é que tem ele me bater? Acho que elas devem pensar assim. Mas aqui, ela mostra que não pode ser assim. Mesmo que você esteja com ele há muito tempo, que ele esteja violentando você, é muito importante você se desprender. Ela teve algum apoio na história, uma rede de apoio? Teve. Alguém que... Por mais que o mais incrível que pareça foi a irmã dele. Ela disse, tem uma parte do filme que ela diz assim, olha, como sua amiga, se você perdoar ele, eu não vou te perdoar. Mesmo ela sendo irmã dele, irmã do cara que violentou ela. Então ela deu apoio para ela, mesmo sendo da família dele, porque ela sabe que ele estava errado. Alguém tem algo a acrescentar em relação à violência? Eu tenho algo a acrescentar. Boa tarde a todos. Eu tenho a acrescentar aí que a violência não só se estende como violência física, mas também pode ser uma violência silenciosa, em que a pessoa não percebe na hora ou durante o relacionamento em que está ocorrendo a violência. Eu tenho um exemplo de uma conhecida, uma história que aconteceu, infelizmente, que ela trabalhava bastante de segunda a sábado, mas quando ela chegava em casa, tinha um esposo dela, em que ele se recusava a trabalhar e pegava todo o salário que ela ganhava e gastava com traições e com bobagens, besteiras que ele podia gastar sem necessidade. E essa mulher, ela tinha um filho com esse homem e ele negligenciava o filho. Quando ela ia trabalhar, ele deixava o filho com a vizinha, para a vizinha trabalhar, para a vizinha cuidar do filho. Então, ele negligenciava a criança e também pegava todo o salário dessa mulher. Que já configura um tipo de violência, Isso. né? Que é a patrimonial. Isso. E, além do mais, ela também recebia violências verbais e violências domésticas, físicas, em que se ela não fizesse o que ele mandava, o que ele queria, ou se ela não desse o salário dela para ele automaticamente a feria de uma forma, ou verbal, tanto verbal quanto físico. E isso não só acontece com ela, infelizmente, essa violência silenciosa, porque ela até hoje está com essa pessoa, sabe das coisas, conversa, porque todo ser humano tem que desabafar, ela fala, porém ela não deixa por causa do filho. Ela sofre essa violência, mas ela como se fechasse os olhos para essa violência, porque para ela ama essa pessoa, mas querendo ou não, isso não é amor, isso é, como é que eu posso dizer? Dependência Dependência emocional dessa pessoa.
Também acho, né? Olhando por esse ponto de vista, tem sim uma dependência, porque ninguém quer ficar com o outro que lhe fere, que lhe agride, né? A mulher, quando ela entra no relacionamento, ou qualquer outra pessoa, homem também quer ser amado, né? Quer que seja retribuído tudo que ela doa. E assim, o que é que se pode fazer para combater essa violência e quais os meios que a gente pode ter para ajudar as pessoas que estão vivendo essa violência? Sim, Patrícia, antes de responder sua pergunta, eu só queria focar em que muitas mulheres passam por esse tipo de situação, porém não recorrem a uma ajuda, a um socorro. Porque, por exemplo, se acontece uma coisa com ela, ela pode recorrer a quem? A familiares. E se não puder contar com a ajuda dos familiares, pode recorrer a assistência à mulher, poderia recorrer aos policiais e tantas outras ajudas. Vocês querem falar? Às vezes ela não se sente apoiada, né? Não se sente apoiada. Também, porque acaba que, por uma questão cultural, as mulheres foram ensinadas a viverem no relacionamento porque os homens são assim mesmo, né? Se a gente for para o tempo das nossas avós, né? Não sei, talvez de nossas mães, se ouvir era isso, por causa da cultura mesmo. E aí ela vai conversar com alguém e às vezes a pessoa diz, mas ele é assim mesmo, ele vai mudar, ou você que está errada, você que está agindo, o que você fez para ele agir assim, né? Quantas mulheres não já ouviram isso? Não sei se é assim no livro, mas muitos discursos que a gente ouve por aí, muitos depoimentos, é por esse viés. Ainda dentro desse assunto, é importante também ter o conhecimento, porque a violência psicológica pode ser perigosa a partir do momento em que a mulher com dependência emocional, busca entendimento, o que eu estou fazendo de errado, porque ela primeiro entende que as coisas erradas que estão acontecendo no relacionamento partem dela. A maioria das vezes o cônjuge fala, não, você fez tal coisa, é por isso que eu estou assim, alterado no caso. Isso, a violência psicológica também, né? Um tipo de violência psicológica. Tá, então vocês já até responderam a minha pergunta, né? Do que a mulher pode fazer para sair do ciclo de violência. E vocês têm em mente, lembram de alguma outra obra, além dessa, que foi tão impactante, né? O filme foi bastante assistido, o livro ainda é bastante divulgado. Vocês têm alguma outra lembrança de uma obra artística que traga o tema, né? Para a gente refletir em questão do Dia da Mulher? Assim, que eu saiba, também tem séries policiais que também retratam essa visão sobre esses casos. Como, por exemplo, em um episódio da série chamada Lista Negra, ou num episódio chamado Bom Samaritano, onde que retrata uma visão onde um certo criminoso atinge os mesmos experimentos dos agressores. E nesse episódio há um agressor que agride a sua esposa toda vez, que se altera toda vez, que teve até um olho machucado, teve todos. Mas mesmo assim ela tinha uma certa esperança por ele. Que ele ia mudar, que ele ia mudar, que ele ia mudar. Só que em decorrência do álcool, sempre em decorrência do álcool, ele sempre batia nela por causa disso. E também tem outros casos que é demonstrado na imprensa também. Como, por exemplo, na série Lei e Ordem, que mostra muito sobre isso. Onde mostra também que tem outras situações que o marido se estressa, como, por exemplo, bebidas, drogas, e também ciúmes, inveja não. E também há casos, na verdade, que repercutiu tanto, como, por exemplo, a Ana Hickman, o Fernando Correia, em novembro de 2023, onde que a Ana Hickman revela para todos que ela sofria uma violência física a partir desse namorado. Onde que... Caso acho que era o marido dela, né? O marido. Aí... E o próprio caso da lei, né, gente? A Lei Maria da Penha, que é a lei de proteção à mulher. A Maria da Penha sofreu violência e por isso criou-se a lei baseada na história de vida dela. Onde que ela ficou paraplégica e também uma que ela sofreu uma concussão, que é a Maria da Penha. Exatamente. Vocês têm alguma mensagem que possam deixar às mulheres e meninas para a gente encerrar
o nosso MesaCast de hoje? Bom, para as mulheres, né, que sofrem com isso, se desprendam, porque essa não é a vida que vocês querem, pode ter certeza. Ok, muito obrigada e até a próxima. Tchau.